1.700 crianças contraíram a paralisia infantil só na cidade de São Paulo, conforme esse levantamento, porque não havia estatísticas no Brasil. Não havia também campanhas de vacinação, como surgiram a partir da década de 1970. E essa foto que eu mostro são de crianças indianas. E todas elas usam aparelhos ortopédicos, porque a pessoa, quando sofre a paralisia infantil, é um vírus que ataca o sistema nervoso central e ele desregula os neurônios. E depois, quando passam os efeitos da febre, da paralisia infantil, os neurônios se reagrupam. Só que aí as pessoas perdem os movimentos, cada um de uma maneira, conforme se reagrupam os neurônios. Então, alguns que pegam a poliomielite atacam a perna direita, a perna esquerda, inclusive, mas impreterivelmente é preciso usar essas esporas, esses aparelhos ortopédicos que são de ferro ou de liga leve. Então, essa é a situação das pessoas que contraem a paralisia infantil, que é o meu caso. Por isso que eu estou contando essa história para vocês, porque é um comitê de cidadania. Vamos ver se já muda aqui. Aqui. E quando a criança sofre a paralisia infantil, muitas vezes as vias respiratórias são atingidas. E foi criado o pulmão de aço pelo médico norte-americano, Philip Drinker. É uma máquina, então, como está escrito ali, permitia às crianças respirar quando a paralisia atingia os músculos envolvidos na respiração. Quando eu peguei a paralisia infantil, disseram para minha mãe assim: se ele não for para o pulmão de aço, ele sobrevive. E aí minha mãe rezou, para que ele não fosse para o pulmão de aço, coisa e tal. Acabei no indo, escapei. Porque era assim, quem ia para o pulmão de aço morria. E aí, em 2024, eu encontrei essa notícia na internet. Houve um cidadão que sobreviveu ao pulmão de aço. Nasceu em 1946, em 52 ele contraiu a polio. E ficou até 11 de março de 2004, data em que ele morreu. Mas ele tinha que ficar dessa maneira. Ele saía do pulmão de aço, em alguns momentos. Uma coisa horrível, só a cabeça fica para fora. Ele saía do pulmão de aço alguns momentos durante o dia, depois ele retornava para o pulmão de aço, porque ele não resistia a ficar o tempo todo. Mas estudou, formou-se advogado, teve uma história de vida bonita e faleceu em 2024, mas eu achei muito interessante. Né? Parabéns, eu pensei comigo, ao Paul Alexander pelo empenho, pela vontade de viver que ele teve. Não é? Então, eu quis fazer um registro disso. Esse aí é o filho da Dona Maria Aparecida, com 3 anos de idade. Eu contraí a poliomielite, mas não precisei de pulmão de aço. E muitas vezes a minha mãe era questionada: a senhora não vacinou seu filho? E ela me levou antes a 3 postos de saúde que não dispunham da SEMI, aqui na cidade de São Paulo, na região do Ipiranga, onde eu morava. E na época não existia a SEMI, existia a vacina Salk. E em 1959 foi o ano que eu contraí a poliomielite, eu tenho 67 anos, nasci em 58. E com esse meu primeiro aparelhinho aí eu não consegui andar. E foram feitas cirurgias e tudo mais para que eu me aprimorasse e conseguisse andar, que eu consegui por volta dos 7 anos. Por isso que eu trouxe essa história aqui ao COCID. Porque muitas pessoas estão deixando de vacinar os seus filhos, ou os seus netos. Quem tem filhos, falem para os seus filhos: olha, vacinem as crianças. Não sigam nessa cruzada negacionista de que as vacinas acarretam em outros problemas, porque a polio é tenebrosa.
E quando a Sabin surgiu, descobriu-se que o vírus era mutante, ou seja, na América do Sul, pelo fato do clima ser mais quente, as crianças tomavam a Sabin e ainda assim contraíam a poliomielite, só que pegava fraquinho. Né? Menos, mas mesmo assim, ficava alguma deficiência. Né? E a partir de 1968, somente, que começaram a se fazer registros dos surtos de doenças, de epidemias, das endemias que surgiam no Brasil. Até 1968 não havia registro sobre isso. Por isso, daquele levantamento da Unifesp que eu mostrei para vocês. Né? E a partir de 1973 começaram as vacinações em massa, mas vocês devem se lembrar também daquele surto da meningite, que havia censura na época, se escondeu muito problema, mas enfim. Em 2023, ficou 10% abaixo da meta, 95% das crianças foram vacinadas e se esperava 100%. Por isso, eu fiz essa introdução para falar das questões envolvendo a poliomielite. E isso também não impediu que eu tivesse os meus sonhos e que eu tivesse um grande companheiro que é o rádio, porque, diferentemente de outras crianças, eu não podia sair para brincar, ficava brincando, eu brincava em casa, tinha amiguinhos que iam brincar comigo, né, e coisa e tal, mas a maior parte do tempo eu permanecia na minha casa e meu pai me deu um radinho de pilhas. E aí eu comecei a ouvir rádio. E em 1971, eu já estava em fase de crescimento e comecei a ter desvio na coluna vertebral. E os médicos disseram, olha, precisa operar na coluna, senão ele não vai aguentar andar, vai ter dores e coisa e tal. E eu passei por uma cirurgia de coluna em 1971 e fiquei 1 ano engessado, porque era como se fazia na época. E eu conheci essa menina que está nesse anúncio da CD. E eu encontrei essa foto na internet, a Cida Guiaro é o nome dessa menina, ela deve ter a minha idade, e era uma campanha da ACD, onde eu fiquei recolhido, e fiquei internado lá. E era uma coisa interessante, porque a ACD funcionava de uma maneira diferente de agora. Havia umas freiras que davam orientações e elas chegavam para nós e diziam assim, era o que se praticava na época no mundo todo, tá? Elas não estavam erradas em relação àquilo que se ensinava. Vocês não devem contar que as pessoas ajudem vocês. Vocês precisam aprender a se virar. Vocês precisam ter o princípio da adaptabilidade. Se adaptarem às coisas. Então, se você vai pegar uma condução e a condução estiver lotada, não, você tem que dar um jeito de subir na condução, subir degraus e coisa e tal. Isso, de certo modo, foi bom para mim, porque depois eu ganhei mobilidade e conseguia pegar condução, ia para a faculdade, e foi uma coisa muito boa. Mas nessa época que eu fiquei 1 ano engessado, eu comecei a ouvir rádio. E o rádio estava numa fase de mudança, uma fase muito interessante, porque as rádios estavam dando início a um trabalho de prestação de serviço. Então havia repórteres espalhados por toda a cidade. Havia um repórter que falava dos assuntos policiais, havia um repórter que falava da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, um repórter que entrava direto de Brasília, e havia um repórter Franz Neto que falava do trânsito, do ABU, do COFAP e Bandeirantes. E eu tinha 12 anos de idade nessa época, e eu achava aquilo maravilhoso. Ele entrava no programa, o Hélio Ribeiro, com aquele vozeirão, não fica para nós como é que está o trânsito. E aí o Franz Neto fazia a descrição do trânsito, eu achava aquilo maravilhoso. E eu pensei, não, assim que eu crescer, eu vou trabalhar em rádio, porque rádio é algo maravilhoso. E tinha também o Homem do Tempo, o Narciso Verniz. E
Como é que esse homem descobre o tempo? Não é? Ele dizia que ia chover, chovia mesmo. Às vezes não chovia, né? Às vezes, aquele tempo não se... Hoje você tem uma carta sinótica, o Celso vai explicar isso para nós direitinho. Você tem ali disponível, você tem nesses sites aí, na Climatempo, das outras empresas que cuidam desse assunto, você tem lá a imagem do satélite agora, em tempo real. O Narciso, se não me engano, o Narciso recebia uma foto por dia e ele tinha que se virar daquele jeito. Quando eu virei repórter aéreo, eu comecei a aprender algumas coisas sobre posição do vento, se vai vir frente fria. E até hoje, eu brinco com a minha esposa, eu moro num prédio na aclimação e tem o parque da aclimação, então não pode ter prédios em volta. E eu consegui enxergar o prédio que a Torre Santander, que tem a bandeira do estado de São Paulo em cima. Quando a bandeira está virada do lado do nosso prédio, da zona norte para o centro, eu falo para ela, ó, está vindo frente fria. Quando a bandeira está virada para o sentido da Serra da Cantareira, está entrando o vento do oceano, vai subir a temperatura. Eu aprendi isso com os pilotos, mas o Narciso aprendeu meio que... Porque ele não era... Ele era um jornalista. Então, eu vou contar um pouco mais para frente histórias mais interessantes do rádio aqui. O Arthur Gebara estava aqui há pouco, o assessor de empresa, está aí. Aí, Arthur. Repórter aéreo Eldorado Ford. E eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, eles estavam muito felizes, viu? Na Rádio Bandeirantes. O Zé Paulo de Andrade era o diretor de jornalismo, e ele me dava um prestígio tremendo. Quando teve aquela doença do Tancredo Neves, que veio para São Paulo, tomou posse, passou por 7 cirurgias, era necessário ter ali plantonistas 24 horas no Instituto do Coração, porque não é como agora na internet, as pessoas telefonavam para a rádio. Vocês não vão falar do Tancredo Neves? Aí, se a rádio falava muito do Tancredo, poxa, vocês só falam do Tancredo? Se falava pouco, mas vocês não vão falar do Tancredo? Então, o Zé Paulo de Andrade me colocou de plantonista lá no Instituto do Coração, qualquer novidade, pimba. E eu achei bacana aquilo, porque ele confiou em mim. Eu era repórter das estradas. Né? Então, também, tudo na idade da pedra. Né? Eu não tinha câmeras nas rodovias. Eu ligava lá para o posto da polícia rodoviária e perguntava para o policial, o sargento, tudo bem aí e tal? Como é que estão as estradas? Tá tudo ótimo. Beleza, legal. Estamos em contato com a polícia rodoviária, o trânsito está bom na rodovia, Anchieta. Aí ligava alguém para a rádio e falava o contrário. Mas era o que se tinha. E o Zé Paulo achava interessante os meus boletins e me colocou, então, para ser um plantonista no Instituto do Coração. Fiquei muito feliz. Mas aí surgiu a oportunidade. A Rádio Dourado estava precisando de um repórter para fazer o helicóptero. E eu lembrei lá dos tempos do Franz Neto, falei, não, eu vou, né? Aí tive a sorte de ser convidado para ir. Então, cheguei lá na Eldorado e eles disseram assim, olha, não tinha telefone celular. Você precisa falar do helicóptero como se você pegasse o telefone, aqueles telefones fixos. Você faz de conta que você está no helicóptero, você pegou o telefone, você liga para o teu amigo e fala assim, olha, eu estou sobrevoando aqui em tal lugar, está tudo parado aqui, mas eu estou vendo ali do lado, a rua Senador Queiroz está fluindo bem, o trânsito agora na Senador Queiroz, o trânsito está ruim na Prestes Maia, mas a Senador está ótimo, se você fizer o caminho por aqui, vai ser beleza, e tinha que ser uma linguagem desse tipo, podendo usar a primeira pessoa, estou aqui a bordo do helicóptero e tal. E eu fui fazer o helicóptero, né? E passei em jogo, de mentira, porque o helicóptero balança, né? É uma coisa tremenda, né? Voltava cansado para a rádio. O dia que fechava o tempo, eu achava uma maravilha, porque a gente precisava agora fazer o trânsito de terra. Mas, mesmo assim, era gostoso, porque
eu ganhei um senso de liberdade que eu não tinha. Devido aos problemas da polio, coisa e tal, eu podia ir para todos os lugares de helicóptero. Por isso que eu escrevi o livro, Aventuras de um Repórter Aéreo. Eu estava com um piloto uma vez, ele disse, estavam sobrevoando a Fernão Dias. Havia ocorrido um acidente na Fernão Dias, era uma véspera de feriado, e aí entrou uma repórter da rádio falando da Imigrantes que havia acontecido um acidente na Anchieta. Olha, eu não estou no local do acidente, mas aquele tempo era a Dersa. A Dersa informa que houve o tombamento de um caminhão na minha Anchieta e coisa e tal. O piloto falou assim para mim: "Você não quer que eu vá para lá?" Eu falei: "Nós estamos aqui em Mariporã, na Serra da Cantareira." "Não, porque eu sei um caminho que não sei o que, coisa e tal, a gente sai em Bertioga." Eu falei: "Mas você tem combustível?" Porque a cabine dele é menor que um Fusca. Sabe, você tem certeza? Não, tem combustível, então para isso. Ele entrou, ele saiu ali pela Serra da Cantareira e tinha nuvens embaixo de nós. Aí eu falei: "Mas está cheio de nuvens aí, como é que você vai dizer?" "Não, eu vou encontrar um buraquinho." E ali ele se meteu lá num buraquinho no meio das nuvens, e eu sei que ele desceu. A hora que eu fui ver, eu estava lá em Bertioga. Eu reconheci aquele trevo que tem ali da Mogi Bertioga e coisa e tal. Saímos aqui. Aí agora, como é que você vai fazer? Eu vou para a Anchieta. Aí eu chamava lá de baixo, a rádio não captava em cima, porque era um sistema de frequência modulada, não era nada digital. Aí eu chamava e a rádio não captava. Aí eu falei: "Bom, você vai para a Anchieta, a gente olha." Quando ele chegou na Anchieta, eu chamei, a rádio captou. Aí eu falei: "Estou sobrevoando aqui, já estão liberando a pista." Abriram, eu entrei no ar e dei a notícia e voltamos para a rádio. Chegamos no Cheirinho, né? Cheirinho, que é o combustível da Vanfim. Mas chegamos. Enfim, e eu vibrava com essas coisas, sabe? Mas era meio perigoso, sabe? Depois aconteceram algumas coisas aí, mas olha só quem vem aqui agora. Olha aí, o grande pioneiro da prestação de serviço no rádio é o Narciso Vernizzi, o homem do tempo. Alô, amigos! Ele iniciou essa atividade de homem do tempo em 1900, eu pesquisei isso, tá? 1965, seguiu com ela durante 40 anos. E o meu primeiro emprego em rádio foi na Jovem Pan. Como eu disse a vocês, eu era apaixonado por rádio. E aí, quando chegou a idade de optar por uma faculdade, que curso que eu vou fazer e coisa e tal, eu liguei para a rádio e havia na Jovem Pan, que o Jornal da Manhã, a sala de queixas e reclamações. Quem atendia era o Augusto Tovar. A sala do povo, ele falava que continua falando pelo povo. E eu conhecia a voz, eu liguei para a Jovem Pan, 275-2275, era o telefone, olha, como eu memorizei. E o Augusto Tovar que atendeu. Eu falei: "O senhor é Augusto Tovar?" "Sim, sou eu." "Eu ouço a rádio, eu sou estudante, eu gostaria de saber qual o curso que eu devo fazer para trabalhar em rádio." Eu pensei que ele ia ensinar alguma escola de radialista. Falou: "A melhor coisa é você fazer a faculdade de jornalismo, porque você, além de jornalista, você trabalha em rádio." Mas que ideia maravilhosa, que sugestão! E aí eu mandei ver os estudos e ingressei na Faculdade Metodista em São Bernardo e me formei jornalista e ia de ônibus, viu? Eu ia num busão para São Bernardo, descia em frente da fábrica Bombril, subia uma passarela, como a gente é vibrante quando é jovem, né? Energia. E trabalhava de dia no Banco Itaú e à noite eu fazia a faculdade e eu via muito rádio e fui trabalhar na Jovem Pan.
Porque eu pensei comigo, se eu não arrumar emprego, enquanto eu sou estudante, quando eu me formar, eles vão pedir experiência, eu não tenho. Então, fui lá na Jovem Pan e, claro que não tinha vaga, né? Aí eu ia uma vez por semana lá na Jovem Pan para ver se tinha surgido alguma vaga. Aí eles diziam assim, você tem que falar com o Fernando Vieira de Mello, que é o diretor de jornalismo. E o Fernando não me atendia. Né? Só que aí eu fiquei amigo do assessorista, do porteiro, da recepcionista da rádio. Né? E eu acho que eu até já contei essa história uma vez. Né? Aquele jogador do Corinthians, o Zizal. O Corinthians contratou um jogador chinês chamado Zizal, e o técnico não punha o Zizal para jogar. Né? E aí, eu não sei se ele era bom, se ele era ruim de bola. O Zizal, coloca o Zizal, né, para a gente ver como é que ele joga, pelo menos. E eu acho que eles chegaram para o Fernando Vieira de Mello e falaram assim, rapaz, vem toda semana aí, vê pelo menos o que ele tem para dizer, né? Aí um dia ele me atendeu. E aí ele disse que realmente que estava sem vaga, mas que quando surgisse ele ia me telefonar, e telefonou. E aí eu fui trabalhar na Jovem Pan e a gente dava plantão no fim de semana. E eu peguei o plantão, olha, o horário bom, tá? Domingo, 7 horas da manhã. Não, mas é um horário bom, porque podia ser de madrugada. Era um horário bom. Eu chegava às 7 horas da manhã, do sábado para o domingo não ficava ninguém na madrugada. Eu chegava lá, tinha 3 teletipos, aquele tempo era tudo no papel. Então, a Jovem Pan tinha os teletipos, era tipo de um aparelho de telex. Tinha as notícias da Agência Jornal do Brasil, da France Press e do Tempo. Acho que era Meta. E eu chegava lá, aqueles papéis todos caídos, então eu tinha que tirar aqueles papéis, cortar em pedacinhos e colocar na mesa dos chefes. E de fim de semana, a France Press ela não era traduzida. Durante a semana vinha traduzida. Nos fins de semana não tinha tradução, vinha tudo em inglês. Então, quando o chefe queria castigar alguém ou fazer uma brincadeira, ele chegava, o Zé Carlos Pereira, ô Geraldo, traduza esse texto aqui para mim em inglês e faz uma notícia disso aqui. E aí tinha que usar os dicionários ali, se virando e tal, para fazer, mas era legal. E a minha mãe falava assim para mim, não, isso aí eles estão discriminando você, porque ontem já se viu 7 horas da manhã chegar numa rádio para trabalhar. Muito cedo e coisa e tal. Mãe, não é, mas é assim mesmo. Não, estão discriminando você. Eu falei, mãe, se estiverem me discriminando, olha, estou agindo errado, porque eu estou feliz da vida. E tinha a carta sinótica, que chegava lá, o detalhe, o Narciso Verniz telefonava para a rádio. E aí, mas era tudo em código. BSB, SP, Cavó. SB, SP, Cavó. Celso Verniz, conta a história do Narciso, explica para o pessoal que eram esses códigos todos, como é que o Narciso começou, ele começou no futebol, né? É verdade. Vejo meu pai, não tenho como sentir a ausência dele, a presença dele, né, espiritualmente, que realmente marcou muito a vida de todos, e foi uma pessoa espetacular. Né? Ele começou em 1946, na antiga Rádio Pan-Americana. Ele foi cantor antes, viu? Foi. Ele tentou, né, ser cantor. Cantor no rádio. Antônio Lúcio era o nome artístico. E ele trabalhou como auxiliar da Madame Chanet, que era nos Campos Elíseos, e era uma estilista muito famosa na época, na década de 30. Ele, jovem, acabou sendo desenhista de modas. E como ele tinha uma voz boa, forte, ele também fazia apresentações, era mestre de cerimônias. E numa apresentação no Clube Fiação Indiana, onde era depois, hoje é o Shopping Ibirapuera,
no Fiação Indiana, foi clube da Varig, da Real, antes da Aerolias. Ele fazendo um evento lá, o Hélio Ansaldo o viu, gostou dele e convidou-o. Você não quer trabalhar no rádio? Naquela época tinha muito disso. Se descobriam talentos por observação. O Hélio Ansaldo era um homem de confiança do Paulinho Machado de Carvalho e do Dr. Paulo, e foi assim que ele foi convidado a ir para a Jovem Pan. Chegou na Jovem Pan fazendo locução, mas ele, intempestivo, né, não queria ficar parado naquilo. Então ele foi um grande criador na área de esportes. Plantão esportivo permanente é o título que existe até hoje no plantão esportivo da Jovem Pan. Foi ele quem criou o plantão esportivo, porque naquela época se transmitia uma partida de futebol, de repente, Corinthians e Juventus, na Rua Javari, Juventus e Corinthians, e não tinha informação de outros jogos que estavam acontecendo na rodada. E ele criou o plantão esportivo justamente para, durante a transmissão daquele jogo principal, que era Juventus e Corinthians, informar o resultado de outros jogos, como acontece hoje, até hoje. Isso foi feito. E ele acabou transformando, não é muita pretensão, mas eu acredito que foi sim ele, que ele nunca, meu pai era muito humilde, né? Que deu a ideia de se transformar naquela época a Rádio Pan-Americana na emissora dos esportes. Eu creio que alguém se lembra desse slogan. Por quê? Porque falava de tudo. De tênis, de futebol, de handebol, de tudo. 24 horas por dia, a Rádio Pan-Americana, emissora dos esportes, prestando serviço, informando o público que quer saber esporte. Fez o primeiro programa destinado a todos os esportes, indistintamente, chamado Olimpíada Sonora. Olha, criatividade. Olimpíada Sonora. Esse programa se tornou tradicional na Rádio Pan-Americana. E em 1965, nessa época aí, o Antônio Augusto Amaral de Carvalho assumiu o Tuta, que faleceu recentemente, saudoso Tuta. Ele assumiu a Rádio Pan-Americana. A primeira coisa foi mudar o perfil da rádio, porque naquela época o esporte se difundiu de tal maneira nas outras emissoras que acabou virando uma coisa muito normal, né? O esporte no rádio. Comum. E aí, o Tuta falou, vou fazer uma emissora prestadora de serviço. E o tempo, né? O Tuta é o pai do atual proprietário da Jovem Pan, cujo apelido é Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Isso. E aí ele criou o Tuta, né? Ele falou para o meu pai, olha, Narciso, nós não temos tempo, previsão do tempo. Nós temos aí uma informação do Ministério da Agricultura que é dedicada mais ao meio rural. E falar simplesmente, vai chover ou não vai chover? Então a gente tem que prestar serviço e tal. Aí foi genial, tudo nessa concepção de criar o rádio informativo e prestador de serviço. Falou para o meu pai, você é um cara criativo, pra caramba, você vai desenvolver um serviço de meteorologia. Meu pai falou, o quê? Oi? Como? Não, você vai tirar de letra isso aí, não. Tudo, não é assim, não. Não, você é um desafio que eu te lanço. Falou, tá, vou encarar. Aí ele começou a pesquisar o que ele ia fazer. Aí, onde é que ele foi encontrar um meio de fazer a meteorologia da forma como é feita hoje na maior parte das emissoras de rádio? E ele introduziu isso buscando o que havia na época. Não havia faculdade de meteorologia, não havia nada além de curso técnico, que não era um curso acessível a pessoas comuns. Era apenas na Força Aérea Brasileira que se encontrava isso, no Departamento de Proteção ao Voo. Porque aí ele falou, proteção ao voo, se não for bom, o avião cai, então eu tenho que ir lá. Eu vou lá. E foi lá que ele conseguiu se especializar em meteorologia e fez dessa prestação de serviço o maior
meio de audiência da Jovem Pan em alguns momentos, em alguns anos, porque todo mundo ouvia. E ele fazia isso para o cidadão, não era para outra coisa senão para a pessoa, para a dona de casa que queria saber se ia à feira com guarda-chuva, ia ter problema, não ia, o cidadão comum ia pegar trânsito com chuva ou sem chuva. Tudo isso era uma prestação de serviço à população, ao cidadão comum. E ele se notabilizou com isso, acabou sendo até, não havia o melhor homem do tempo, o melhor meteorologista na época, mas ele recebeu o Roquete Pinto, que era o maior prêmio que havia na ocasião, em 1970, na ocasião, como o conjunto da obra, porque não havia concorrente, era só ele. Então, pelo conjunto da obra, ele ganhou esse prêmio Roquete Pinto, e eu tenho essa gravação, eu coloquei no Facebook já, e é uma coisa que realmente salta os olhos. E aos 87 anos, ele ia completar 87 anos prestando serviço, fazendo seus boletins meteorológicos todos os dias. E olha, acordava às 4 horas da manhã, fazia as análises, mesmo quando tinha foto de satélite. Não havia, na época da Força Aérea Brasileira, foto de satélite. Ela foi introduzida na década de 80. Era uma por dia. Haviam as cartas sinóticas, que eram feitas 2 vezes por dia. E isso aí era feito como? Com a análise de todos os metais, que eram os códigos dos aeroportos que haviam. CAVOC, Isso. PSB. PSB é a sigla do aeroporto. CAVOC é quando está visibilidade. SBSP São Paulo, SBGU Guarulhos, SBKP Campinas, e aí vai, né? Tem os códigos de todos os aeroportos. E ele pegava esses códigos aí do aeroporto de Congonhas e vinha através de Telex, depois de Teletipo, e que o Geraldinho prestava esse serviço domingo às 7 horas da manhã. Né, Geraldo? Então, ele fazia isso, e eu tive a oportunidade de começar com ele na meteorologia, e não fiz só meteorologia, fiz outras coisas também, né? Jornalista também. Jornalista também. E fiz, em 1970, qual era a dificuldade dele? Tirar férias. Não podia tirar férias. Ele não tirava férias. Fazia as férias. Então ele falou, pô, você não quer fazer meteorologia comigo, não? Filho do homem. Filho do homem. Tanto é que menino do tempo, eu ganhei um apelido pra caramba, né? Moço do tempo, apelido do tempo, aí depois virou repórter do tempo. Aí eu fazia as férias dele na Jovem Pan e fazia na TV Record também, ele é TV Record, fazia o Homem do Tempo na TV Record. Fazia as férias dele, quando ele teve um programa de saúde também, eu fiquei 70 dias no lugar dele na Jovem Pan, já na Jovem Pan. Enfim, me especializei também em meteorologia e sigo o legado dele até hoje. Faço no Facebook para 20 emissoras de rádio no interior do estado. Hoje é muito fácil. Na época, 4 horas da manhã, ele levantava, ligava o rádio amador dele e ele falava com a Argentina, com o Chile. Aí tinha alguns termos que ele usava na Jovem Pan, que talvez alguns se lembrem aí. Lá em Santa Rosa, lá em Bariloche, lá em Antofagasta, ele falava Neuquén, na Argentina, né? Eram esses lugares, né? Porque ele tinha informação de radioamadores. Quando não havia aeroporto e não havia informação oficial, perdão, ele se valia do radioamador. E nós tivemos aqui em São Paulo, meu irmão morava em Nazaré Paulista, trabalhava com o Silvio Santos, mas ia e voltava. O Silvio Santos gravava 2 vezes por semana, tinha uma facilidade maior de estar em casa. Nazaré Paulista ele tinha um radioamador, eu tinha em Peruíbe, eu só ia nos fins de semana, mas a gente cruzava informações.